Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Esse é o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Na semana passada, no meio da semana, aliás, nós falávamos sobre os detalhes que definem os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. E certamente, né, a gente vinha de 3 rodadas, tanto de um lado como de outro, tanto Bahia como Vitória jogando mal e perdendo seus jogos. O Bahia conseguiu um pontinho milagroso diante do Atlético Goianiense lá no último lance do jogo. O Vitória não conseguia jogar, não conseguia vencer, mesmo jogando no Barradão, mas hoje fez uma partida muito estratégica jogando lá no Allianz. É verdade que o Palmeiras veio com um time alternativo? Sim, o Palmeiras veio com um time completamente modificado, com algumas joias raras, né, da divisão de base, que hoje tem o melhor trabalho do Brasil. Tem o João Paulo como grande líder dessa base, né? E só em 4 anos para cá eles já usaram 41 jogadores da divisão de base, já faturaram milhões e milhões. Então, um grande exemplo aí de como a Bahia tem grandes profissionais que dão certo nos outros lugares, e que a gente precisa implantar aqui essa divisão de base, tanto no Bahia como no Vitória. Mas o Palmeiras, apesar de ter as grandes joias, né, tinha um e hoje era dependente dele, o Estevão, que voltava de lesão, obviamente não está no seu ritmo ideal, e talvez aí foi a grande estratégia do Carpini, né, quando ele botou o Lucas Esteves e o Oswaldo. Reparem bem, torcedores. O Vitória abdicou de jogar o primeiro tempo em função de marcar o Palmeiras. E todas as vezes que o Estevão pegava na bola, tanto o Lucas Esteves como o Oswaldo faziam uma dobra de marcação para evitar que o Estevão tivesse espaço para criar. E o primeiro tempo se resumiu praticamente nisso, né? O Palmeiras teve poucas chances de gols. O Vitória, como eu falei, não conseguia dar 3, 4 passes, não tinha o controle do jogo, não tinha meio campo. Ele rifava a bola e esperava o Palmeiras. Mas nessa espera do Palmeiras ele marcou muito bem. Ele não deixou o Palmeiras criar. O Rony teve umas 2 ou 3 possibilidades, mas não conseguiu tocar na bola. O Lucas Arcanjo não acabou fazendo nenhuma defesa. E essa era a estratégia clara do Carpini, que no segundo tempo, né, logo no início, e aí uma situação muito curiosa, eu que assisto os 2 jogos de Bahia e Vitória, exatamente no mesmo minuto, Bahia comemorava o gol do zagueiro David Duarte, e o Vitória comemorava o golaço do Oswaldo, né, que no contra-ataque, 1 contra 1, foi para cima do adversário, trouxe para o meio, a especialidade dele, meteu uma chapa e fez 1-0 pro Vitória. Obviamente, o Abel Ferreira fez as substituições, e aí colocou os caras que ele confia, mas aí nessa mudança ele perdeu o Estevão, que é o principal jogador do Palmeiras. Aí entrou o Dudu, entrou o Moreno, enfim. O Palmeiras tentou todas as possibilidades, o Fraco Lopes, né, que eu costumo brincar, que acho ele muito abaixo do elenco do Palmeiras. Mas o fato é, Felipe, Anderson, o Palmeiras tentou de tudo, o Abel Ferreira tentou de tudo, e o Vitória continuou consistente, né? O Neres fez uma grande estreia, esse zagueiro fez uma boa estreia. Depois ele ainda saiu, entrou o Edu, que continuou dando conta do recado, firme por cima, firme por baixo, né? O Vitória controlando o jogo, o Palmeiras desesperado, e aí algumas possibilidades pelo lado do Dudu, né, que acabou entrando no lugar do Estevão, mas muitas bolas cruzadas, e pelo meio o Vitória estava bem fechado. E aí o Carpini teve a ousadia, né, de botar o Zé Hugo. Em vez de fechar mais o time e ficar só se defendendo, não. Ele procurou ter o contra-ataque. Zé Hugo não entrou bem, é verdade, mas o Alejandro, o outro jogador que entrou, tinha acabado de entrar, e aí num contra-ataque muito bem iniciado pelo Mateuzinho, também finalizado pelo próprio Mateuzinho, que tabelou com o Alejandro, recebeu na cara do gol e fez um golaço, dando números finais a esse jogo, que certamente acho que nem o torcedor mais otimista do Vitória imaginava ganhar do Palmeiras lá no Allianz, que acho que foi a primeira derrota do Palmeiras dentro do Allianz nesse Campeonato Brasileiro. Então um grande resultado para o Rubro Negro, não só jogou
com personalidade, principalmente no segundo tempo, mas convenceu o seu torcedor de que merecia vencer o seu jogo. Ainda teve um jogador expulso e aí só o Felipe Anderson teve uma chance. O juiz conseguiu dar 11 minutos de acréscimo, um chute na trave no último minuto, mas nada que mudasse, né, os rumos do Vitória, que sai da zona do rebaixamento, manda o Cuiabá e que comemora demais esse resultado, porque a gente sabe o quanto é difícil, independente de time titular ou não. O Palmeiras tem um excelente elenco. O Vitória traz 3 pontos para Salvador. Parabéns, torcedor rubro-negro. Do lado do Bahia, a gente imaginava, né, que fosse um jogo mais difícil. E logo no início, o David Duarte, né, que foi o primeiro jogo dele no campeonato, numa falta curta cobrada pelo Depena, que também foi a surpresa no meio campo, né, no lugar do Everton Ribeiro. O Jean Lucas não podia jogar e o Rogério optou pelo Tassiano mais centralizado, dando a liberdade para o Biel pelo lado esquerdo, que mais uma vez deixou a desejar o Biel. Tassiano talvez pelo meio tenha sido um pouquinho melhor o rendimento dele, mas o Bahia fez 1-0 e aí a gente imagina, né, o time que tem posse de bola, o time que tem os melhores passadores, o time que propõe jogo, agora vai dominar, agora vai controlar o jogo, e a verdade é que isso não aconteceu. Nem Bahia, nem Internacional tiveram supremacia, nem no primeiro, nem no segundo tempo. Foram times que erraram muitos passes, o gramado da Fonte Nova muito ruim, mais uma vez, isso é verdade. Mas a única chance, talvez, do Inter na primeira etapa foi um erro de passe do Marcos Felipe, que precipitado deu para o Caio Alexandre, apertado, o Ener Valencia roubou e quase fez. Fora disso, teve uma chance do Borré que já estava impedida, mas o Bahia também abdicou de jogar. Marcou bem o Internacional? Marcou, mas deixou de jogar futebol. Em nenhum momento agrediu ou teve chance diante do Rocher. Fez 1-0, a gente imagina que vai, né, ter o controle do jogo, é um time mais qualificado, muito mais qualificado, e não conseguiu. E o segundo tempo se repetiu a mesma coisa do primeiro. Em nenhum momento o Bahia conseguiu ter posse de bola, trocar 4 ou 5 passes. No segundo tempo o Bahia não passou do meio campo, senhores. O Cauli, mais uma vez, uma atuação muito abaixo, né? O Rogério tentou as substituições, botou o Everton Ribeiro, botou o Ratão, aí eu não entendi nada, porque ele bota o Iago, que não estava bem nem na lateral, ele bota no meio campo e deixa o Juba de lateral. Quer dizer, tudo que já estava ruim conseguiu ficar pior com a entrada dos jogadores. Enquanto isso, o Roger Machado botou um monte de meninada, um monte de molecada, e foi através do Gustavo, né, uma jogada individual. O Borré já tinha perdido um gol cara a cara com o Iago Felipe, na única criação de bola de jogo do Internacional. Isso é verdade, o Bahia não jogou, mas também não deu oportunidade para o Inter criar. O Inter teve uma boa chance, que foi uma bola muito bem colocada pelo lateral esquerdo, em que o Valencia ganha na força do Gabriel e perde o gol. Fora isso, o Inter não criou nada, um timinho. O time do Inter é um timinho. Mas aí, no finalzinho, os 45, né, um chute do Gustavo, o Marcos Felipe. E aí, ó, não sou comentarista de resultado, não. Há muito tempo eu falo, desde o ano passado, que Marcos Felipe não é da prateleira de cima. É um bom goleiro? Claro que é. Qualquer jogador do Bahia é bom jogador e bom goleiro. Estar no Bahia hoje, o cara tem que ser bom. Mas para estar na prateleira de cima, o cara não pode espalmar. Ah, o campo é ruim? Faz tempo que ele joga ali. O campo é ruim para todos. Essa bola tem que ser espalmada para fora. Não, ele espalmou para meio da área, aí o Borré, experiente que é, o argentino, dominou, ajeitou, acabou fazendo 1-1 aos 45 do segundo tempo. E o pior, depois, nos últimos 5 de acréscimo, o Bahia ainda teve a melhor chance, porque teve um pouco mais de ousadia, um pouco mais de personalidade, uma bola bem lançada pelo Caio Alexandre, que o Gilberto acabou dividindo a bola com o Borré e acabou perdendo o gol, que poderia dar ainda o resultado que daria a condição do Bahia ficar entre os 4 primeiros, voltar à fase da Libertadores. Mas não, aí não tinha tempo para mais nada. Segundo tempo pífio do Sport Clube Bahia, muitos erros de passe, o time sem força, sem personalidade, sem querer, sem tesão, né? Depois, no desespero, o Rogério ainda tentou o Lúcio, coitado, que está 10 dias trancado no hotel, fez um treino com o time, então mostra um pouco da falta de planejamento. Coitado do menino, entra perdido, não fez um treino tático, não sabe posicionamento, não sabe nada.
E o fato é que o Bahia perde 2 pontos importantíssimos nesse jogo contra o timinho, olhem bem, timinho do Internacional, que vem passando uma série de problemas, que não ganha não sei quanto, mais de um mês sem vencer, e o Bahia simplesmente deixa de ganhar 2 pontos que serão fundamentais nessa luta, né? Depois daquele grande resultado diante do Atlético Paranaense, onde deu o torcedor a esperança de título, a partir daí são 4 jogos, quando o esquema tático não funciona, individualmente os jogadores não funcionam, os jogadores que entram não conseguem dar conta do recado. Hoje o Rogério bagunçou o esquema tático totalmente e infelizmente o torcedor do Sport Clube Bahia, que já sofreu durante a semana com o aumento do mudança de plano aí no sócio, que eu não entendo bem, mas ainda vou opinar sobre isso, e sai chateado porque vai a Fonte Nova, esperançoso de ver um time que sai na frente, tem tudo para controlar o jogo, né, para ser propositivo, como se usa essa palavra aí, e simplesmente abre mão de jogar, abdica de jogar, tem uma bagunça generalizada no segundo tempo e dá oportunidade para esse timinho do Internacional empatar o jogo na Fonte Nova. Uma pena, uma tristeza para o torcedor que foi a Fonte Nova e que não merece esse tipo de comportamento. Esse é o Momento Feedback de hoje. Aproveita, clica aí, eu sei que tá difícil pro torcedor do Bahia, mas deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos, porque aqui não tem conversinha não. Aqui é quem sabe que tá falando, que já esteve lá e compactua não só com o resultado, mas com aquilo que ele vê na íntegra, nos detalhes. Futebol da Série A é definido nos detalhes. A outra rodada foi assim, a antepenúltima foi assim e hoje mais uma vez. O Bahia vacilou, deixou de jogar, abdicou de jogar e foi penalizado com esse gol no final do Internacional. Compartilha o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra gente ficar cada vez mais conectado e dizendo a você, torcedor, a verdade e não aquilo que você quer ouvir. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.